Vamos lá para mais um Altos Papos com a Ana. E esse mês a nossa série a gente vai falar sobre Nossa Senhora. E hoje eu convidei o meu grande amigo Wellington, que eu só chamo de Will, e vou chamar ele só de Will aqui. Ele é psicólogo, é solteiro. Quanto tempo de profissão? 10 anos. 10 anos de profissão já. E assim, ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele com Nossa Senhora. Na verdade, eu falei assim, eu quero que você conte o seu testemunho, eu quero que você conte como começou a sua conversão. E foi através de Nossa Senhora. Então, é um testemunho lindo e eu quero que você me ajude a impactar vidas com as nossas vidas. Amém. Então, que Nossa Senhora realmente seja o seu instrumento, que o Espírito Santo possa te guiar e que você possa nos ensinar muito, meu querido, viu? E assim, ó, o Altos Papos é literalmente um Altos Papos e assim, a gente começa com uma pergunta e no final termina com 2 respostas. Então aí você vai entender o processo aí depois, tá bom? Sim, vamos lá. Então vamos lá, meu querido, como que tudo começou? Como assim? Desde quando você se lembra que é gente? Olha, eu falo que foi assim, eu vi uma foto da minha mãe que ela estava em Aparecida, né? Ela foi em Aparecida, ela foi batizar o meu primo. E ela nem sabia que eu estava grávida, né? E no entanto, que até perguntei esses dias para ela sobre isso, eu falei, você já sabia que estava grávida? Ela falou, não, eu fui batizar o seu primo e depois que eu voltei de lá que eu soube que eu estava grávida. Daí eu falei, tá, então começou por aí. Daí eu acho que quando eu tinha 13 anos, a minha mãe passou por uma cirurgia muito grave, no qual ela quase veio a falecer. E quando ela já estava no quarto, se recuperando e tudo mais, mas aí num certo instante ela ficou toda fria, teve que chamar os médicos, os enfermeiros e tudo mais. E nesse instante ela viu Nossa Senhora das Graças aos pés dela. Foi algo assim que ela falou que foi muito lindo, né? E após isso ela se recuperou e tal. E a partir daquele momento ela sentiu, minha mãe sempre foi devota de Nossa Senhora Aparecida. E depois, a partir daquele momento, com 13 anos, ela sentiu que a mãe sempre reza pelos filhos, né? Mas ela sentiu que ela tinha que rezar mais ainda por mim. E foi onde ela começou as orações, ela intensificou as orações para mim, né? E eu falo que são praticamente 29 anos de orações para Santa Mônica, que rezou para Santo Agostinho, 32 anos, praticamente 30 anos para a conversão dele. E nisso, o que acontece? Fiz catequese, participava da igreja. Isso adolescente, isso na minha adolescência, 13 anos. sabe? Minha mãe sempre falou que eu era muito dedicado. Eu fazia parte daquela época, tinha a Maúça, que tinha a coroação de Nossa Senhora, Ainda no mês de maio. né? Que tem, Ela né? é uma fofa. E eu era um dos anjinhos, então eu amava. Quando chegava a data de maio, era para mim sagrado. Eu amava fazer parte desse momento. E começou a vida, vamos dizer assim, da adolescência para a vida adulta, eu fui fazer faculdade fora. Então até esse momento eu tinha uma intensificação muito grande dentro da igreja. Depois eu fui para Campinas fazer faculdade, chegando lá eu continuei indo à missa aos domingos, mas eu não tinha mais essa questão de fazer parte de uma comunidade. Então quer dizer, eu ia numa igreja católica, qualquer igreja que fosse, estava ali presente na missa aos domingos. Mas não fazia parte de comunidade nenhuma. Cumprir o preceito. Eu cumpri o preceito. Para mim estava bom daquela forma, né? E ainda mais quando você começa a faculdade, você faz amizades, tudo novo. Então, quer dizer, eu comecei a ir pra vida, balada, sair. Então, eu saía muito, curtia muita vida, muitos amigos, bebedeira. Então, assim foi. Depois, segui o resto da vida, vamos dizer assim, hoje eu tô com 42 anos. Eu falo que a minha conversão, ela começou a vir há 3 anos pra cá, são 3 anos. Na verdade, foi em 2019, já faz um pouquinho mais. Que a primeira vez no Cerco de Jericó, em 2019, foi onde eu senti, na hora que estava passando o Santíssimo, eu olhei assim pro Santíssimo, olhei para Jesus e fiquei assim em êxtase, sabe? Me encantou, mexeu muito. Na verdade, comigo. foi a sua primeira experiência com ele, o primeiro encontro, como diz o Padre Marconi. O encontro tem que ter o olhar, tem que ter... E ele falou muito lindo essa semana, não lembro nem qual missa que foi, mas ele falou sobre esse encontro. Essa experiência que a gente tem com Jesus é muito incrível. E depois daquele momento ali, pra mim, eu saí muito emocionado. No entanto, que a minha mãe fala que eu comecei a ir todos os cercos de Jericó completos, porque eu não ia. Antigamente eu só era questão do preceito de domingo mesmo. Uhum. Daí eu comecei a fazer os cercos e tudo mais, depois veio a pandemia.
Quando veio a pandemia, em 2022, a minha conversão começou com um retiro que teve do Arthur, o Arthur Amorim, né, que ele é pregador e tudo mais. A Vi me chamou, vamos no retiro e tudo mais, de cura e libertação, e eu fui. Fiz o retiro e tudo mais, isso foi março, abril, agosto ele voltou novamente. Aí eu peguei e fui novamente no retiro dele. E chegando no retiro, no momento do almoço, nós estávamos almoçando. Tipo assim, imagina um ambiente onde tem só cheiro de comida, né? Daí nós estávamos almoçando ali, de repente o Arthur estava vindo, nesse momento ele veio para me cumprimentar. E conforme ele foi vindo, eu comecei a sentir um cheiro de rosas, mas era rosas brancas. Aí você fala para mim, como é cheiro de rosas brancas? Não sei te falar, mas era cheiro de rosas brancas. Ele chegou, me cumprimentou, aí após me cumprimentar, conversamos um pouquinho, ele saiu, aquele cheiro foi junto. Aí tudo bem, eu perguntei para as meninas que eu estava sentado, eu falei, sentiram um cheiro diferente? Ela, que cheiro? Eu falei, cheiro de rosas. Ela, nossa, cheiro de rosa, aqui nós estamos sentindo só cheiro de comida, de gordura, não tem como sentir cheiro de rosas. Eu falei, então tá, assim ficou. Então eu acho que o primeiro momento assim com Nossa Senhora foi ali, porque eu nunca tive intimidade com Nossa Senhora. Eu falo assim, nem com Jesus eu tinha intimidade, né? Porque muitas pessoas vão em busca, vão rezar e rezam diretamente para Jesus, né? E eu acho que eu não tinha essa intimidade. E foi a partir dali que eu saí, aquele dia do retiro dele, que eu fui chamado para fazer parte de um grupo da sobriedade, que era de segunda-feira, Pastoral da Sobriedade. Pode tomar, meu amor. E nisso, eu fui chamado para fazer parte da Pastoral da Sobriedade, e logo em seguida minha mãe virou e falou, por que você não faz o seminário de vida no Espírito Santo? Eu falei, mas tem que ir na Renovação Carismática Católica, o RCC. Eu falei, tá. Cheguei a primeira vez lá, não fui assim, mas não gostei muito. Aquela questão de louvar e tudo mais. É que a primeira impressão é essa mesmo. Depois a gente parece que meio que... não é que acostuma, mas eu falo que vai pegando mais afinidade, né? E aquela questão de clamar o Espírito Santo, aí eu falei, aí ele falou sobre, vamos fazer inscrição, só que é na próxima semana. Eu falei, nossa, vou ter que voltar na segunda semana. Então tá, voltei para a segunda semana, fiz a inscrição, aí falaram, olha, quem vai fazer o seminário tem que estar participando do grupo de oração toda terça-feira. Eu falei, então tá, e comecei a participar. Peguei gosto ali, né? Comecei a pegar gosto. E nisso começaram, o que eu posso dizer assim, eu nunca tinha servido, eu nunca tinha feito acampamento. E o meu pai e minha madrasta servem acampamentos mais de 14 anos. Meu Deus, a Marjorie são anos e anos. E durante todos esses anos, eles sempre tentaram me convencer a fazer acampamento. E eu falei, não vou fazer. No entanto, que chegou nesse ano, quando aconteceu o retiro de cura e libertação, tudo mais, eu resolvi fazer o acampamento. Me deu uma vontade, eu entrei no Instagram, entrei lá na Maristela, no Santuário Nossa Senhora do Carmo, foi através do Santuário Nossa Senhora do Carmo. Daí eu olhei e ia ter o Nacional Juvenil Sênior. Falei, vou fazer. Já peguei, fiz uma inscrição, paguei, falei, vou que vou. E quando eu cheguei lá, são tribos, né? E eu não imaginava a tribo que eu ia cair. Eu caí na tribo azul. E inclusive foi esses tempos atrás que falaram pra mim, você percebeu que Maria entrou na sua vida desde um certo momento quando você fez o acampamento? Porque ela te cobriu com o manto dela azul. Você caiu na tribo azul, então ela te cobriu com o manto azul. No meu acampamento também foi azul. Foi azul? Uhum. E eu não tinha, tipo assim, foi um acampamento que mexeu comigo, mas não com tanta intensidade. Foi algo que, foi gostoso, foi legal, mas todo mundo fala que aquele acampamento, o primeiro acampamento mexe, é intenso. Mas não, o acampamento juvenil sênior não mexeu com essa intensidade comigo. E nisso eu comecei a fazer, era uma época que nós estávamos tendo um ofício na igreja, que era todos os sábados. E eu iniciei a fazer o ofício. Então eu ia pro ofício, começava às 7 da manhã. Bem mariano mesmo, né? Ó. E fazendo esse ofício, depois eu ia pro consultório atender uma paciente. E era uma paciente na época, a gente não pode entrar em detalhes, né? Mas era uma paciente que ela não podia engravidar. Ela tinha uma questão, ela estava tentando engravidar e tudo mais. E eu sempre ia ao ofício e ia pro consultório. E depois de um tempo que passou, chegou o final do ano, chegou em janeiro, ela me pega e me enviou uma mensagem falando que estava grávida. Ai, tipo assim, eu falei, foi Maria agindo ali, talvez agindo por mim, através de mim. na verdade, nós somos instrumentos, né, Will? Isso eu falo que... E ela tem uma paciência com a gente, eu digo por mim, sabe? Porque, no caso, eu sou consagrada desde 2012. E foi esse ano, eu falo que esse ano tá um ano muito mariano pra mim também, sabe? Porque, na verdade, eu acho que a gente vai abrindo o coração. Quanto mais você conhece a mãezinha, você vai se abrindo e eu falo, é encantadora. É algo e ela é incrível, cara. É incrível.
Vamos lá, volta. aí voltando um pouco lá atrás. O meu avô, ele foi da congregação mariana. O meu avô era para ter sido padre. Ele entrou no seminário, quando ele entrou no seminário, ele foi para... Era uma fita azul que eles usavam, ele foi para Londrina e tudo mais. E aí ele viu que ele não tinha vocação. Então tá, ele casou com a minha avó e tudo mais, veio os filhos e os netos. E minha mãe e meu pai se separaram, eu tinha 1 ano de idade. Então, eu e minha mãe, nós moramos com meus avós maternos, né? Então, nesse tempo todo, eu acompanhei, porque eles eram muito religiosos, muito católicos. O meu avô rezava o rosário diariamente. Então, eu acompanhava, eu vi ele sentado na cama, o meu quarto era próximo do dele, eu vi ele sentadinho lá com o tercinho, rezando ali. Então, eu achava tão lindo. Só que eu nunca tinha rezado um terço na minha vida, sabe? De forma alguma. Mas eu achava lindo. No entanto, que eu tenho um terço que... E você reza o terço desde 2019 pra cá, antes você não rezava. Não, eu não rezava. Rezei algumas vezes o terço, mas hoje em dia eu rezo o rosário. Não, isso de forma alguma. Antigamente, o que eu fazia? Eu era devoto muito de São Vicente Palotti, eu fazia o Pai Nosso e 3 Ave Marias antes de dormir. Eram minhas orações. Então eu sempre tive essas orações, nenhuma mais. Então depois desse momento que eu falo que começou a minha conversão, eu comecei fazendo o ofício, logo depois do ofício veio a consagração à Nossa Senhora. Falei, eu vou me consagrar à Nossa Senhora, todo mundo estava fazendo, todo mundo estava falando, eu não sabia o que era a consagração. Sabe o que eu vejo em você? Assim, a primeira vez que eu vi você na igreja, tava frio, e você é alto, você tava com um cachecol, assim, com uma jaqueta linda. Eu falei assim, gente, olha que homem chique. Ana. Nunca tinha te visto na igreja. E foi numa missa de sexta-feira, que você começou aí com a sua mãe. E eu falei assim, gente, olha que moço chique. Toda vez que eu te via, tava frio e você tava sempre muito elegante. Olha só que coisa, né? Nossa. Estiloso, assim. Eu falei assim, o que será que ele é? Depois que eu soube que você era filho do Wilson, da Marta. Daí nisso, o que acontece? Você falando dessa missa das 15 horas, quando eu morei em Presidente Prudente, eu vinha pra cá toda sexta-feira, porque eu ia com a minha avó e com a minha mãe na missa das 15 horas. Eu lembro dessa época. Eu fiquei na fase, vamos dizer assim, mais de 1 ano na missa das 15 horas. Então também, no entanto, quando eu fui chamado pela Antonieta para entrar no apostolado, né, do Sagrado Coração de Jesus, foi por conta disso, que eu peguei amizade com as senhorazinhas, eu conversava com elas, eu tinha uma intimidade, assim, eu gostava muito. Gente mais de idade também. Nossa, eu tenho uma paixão. Eu abraço, se eu fosse médico, eu ia ser geriatra. É muito bom, elas veem assim, é um carinho que elas veem, eu tenho um carinho, algo desde novo, sempre eu tive isso. Também. Então, voltando à parte dessa, aí eu fui para me consagrar. Tentei me consagrar no final do ano, quando todos estavam fazendo grupo, fizeram grupo, estavam lendo o tratado, e não consegui me consagrar, que foi em dezembro. Depois eu tentei mais uma vez, também não consegui. Você sabe que tem gente que não consegue terminar o tratado, né? Sim. Muitas pessoas não conseguem. E pra mim foi na 3ª vez que eu consegui me consagrar, que eu li o tratado todo, que eu fiz os exercícios espirituais, eu me consagrei. Pra mim foi aquilo, algo assim que... Foi muito emocionante o meu dia também. Eu lembro assim até hoje. E eu achava que todo mundo... Olha eu, minha cabeça é tão... E aí eu convidei minha família inteira pra ir na minha consagração, porque eu achava que aquilo era um dos momentos mais importantes da minha vida. Ninguém foi. Nossa, pra falar que ninguém... Olha, foi assim... Você tava com o mais importante, Maria... Mas a gente, na época, eu tinha muitas questões mal resolvidas aqui dentro, com relação a afeto, com relação a... E aí isso mexeu muito comigo, sabe? Hoje é por ela e por Jesus e só, né? Mas a gente vai buscando, né? E a gente sente uma sede, quanto mais você tá, mais você quer. No começo, não é assim? É uma sede de fome de Jesus que eu falo. Então foi assim. E até hoje em dia eu tenho essa sede, né? Uhum. A irmã tá assim. A irmã, ela tá nessa sede, porque assim, eu falo que é minha criazinha, porque ela também, assim, ela tá nessa sede, sabe, dessa busca, assim, de conhecimento, e manda vídeo pra mim o dia inteiro, né, irmã? E aprendendo, a coisa mais linda. E ontem na missa você viu? Ontem a missa o padre Marconi falou sobre isso, que nós temos que buscar conhecimento, que a gente tem que se aprofundar sobre Jesus. Achei bonito que ele falou sobre a Santa Teresa, né? Que é do negócio do castelo. Você viu que lindo? Eu achei também muito lindo. Explicação dele. E nisso eu acabei me consagrando a Nossa Senhora, mas eu já tinha feito uma consagração lá atrás, eu não sei se você lembra, tinha um momento que tinha uma procissão, era no dia de Nossa Senhora, e eu lembro que eu estava com a minha mãe, com a minha tia, e a mãe nunca podia fazer a consagração, tinha que ser outra pessoa. E me consagrei a Nossa Senhora, e foi a minha tia que consagrou a Nossa Senhora.
que legal. Eu não sei se você lembra, muitos velho. anos atrás teve isso. Eu tinha 16 anos e tudo mais. Então, o que acontece? Eu falo que muitas coisas com Nossa Senhora aconteceram lá na minha vida desde o ventre da minha mãe. Que eu não imaginava que hoje eu seria totalmente mariano, que eu sigo essa questão, eu amo Maria, tenho uma paixão Eu falo por sobre a Maria. paciência. Ela tem muita paciência com a gente, Will. Muito. Não é algo assim que ela sabe o tempo certo, né? É o tempo de Deus e é o que foi acontecendo. E é quando na a minha vida. gente também tá pronto. Eu falo que em tudo na nossa vida, Deus só revela, ela só revela a hora que a gente tá pronto pra entender, pra compreender, porque eu falo eu leio o tratado desde 2012, todos os anos. E eu falo que esse ano tá um ano muito mariano, porque esse ano que eu consegui compreender o tratado. Olha só. Esse ano. Que Você legal. tem noção? Então, por isso que eu falo que ela só revela pra nós no momento que a gente tá pronto mesmo. Porque nós não vamos suportar, né? Não, é o que Santa Faustina fala, né? Se cair o véu, nós morremos de felicidade. Ai, Jesus! Mas Tá, aí, a partir vamos lá. desse momento, aí eu peguei, veio o acampamento Magnífica pra eu fazer. Daí eu tive a curiosidade, falei, vou fazer o Magnífica. Aí eu fiz o Magnífica. Aí foi onde Você conseguiu tudo ser aconteceu. sorteado? Eu fui sorteado. E eu fiz o Nacional ainda, que foi lá em agosto do ano passado. Eu fiz isso. Você fez esse ano segundo, foi no qual eu servi. Então eu fiz a inscrição, assim, mas nem imaginava ser sorteado. Eu tava na reunião dos pais, né, que eu sou catequista, então eu tava tendo a reunião no dia, e eles estavam fazendo um sorteio. E o sorteio eu fui sorteado 2 vezes, o meu nome era no computador, e você sabe, no computador é difícil, não tem como voltar a sortear, cair o nome, o mesmo nome 2 vezes. E o meu nome caiu 2 vezes. Porque depois eu vi o vídeo todo, caíram 2 vezes. Aí a Maria falou, não, você tem que ir nesse acampamento. Tá, é confirmação. Confirmação. Daí pra mim, assim, aquele acampamento, eu falo pra você que eu chorei desde o início Eu ao também. final. Dizem que o homem não chora, mas chora. Eu falo que o acampamento Magnífica, pra mim, foi um divisor de águas. Com a minha relação com Nossa Senhora. Sim. Foi um divisor de águas, porque é nas pequenas coisas mesmo, né, Will? É uma coisa incrível. Eu falo que todo mundo tem que fazer Magnífica hoje. Eu falo também. Pra todo mundo eu faço propaganda, não tem que fazer Magnífica, tem que fazer Magnífica. Aí após a Magnífica ter feito, eu saí de lá assim, em êxtase, novamente anestesiado, porque mexeu muito comigo. Aí eu falei, eu me encontrei agora, foi no Magnífica. Daí eu falei, eu quero servir, mas antes de servir a gente tem que fazer as reuniões, são 4 reuniões e tudo mais, os encontros, né, que faz. E dei continuidade, então quer dizer, ali começaram a acontecer convites que eu não imaginava. Jesus começou a me chamar através, usando instrumentos, as pessoas, coordenadores, no qual eu fui entrando, entrei na liturgia, eu fui catequista, eu sou catequista e tudo mais. Legião de Maria. Da Legião de Maria eu vou te falar agora, que foi um presente que aconteceu ano passado também. Aí veio o convite da Legião, mas demorou 1 ano para eu entrar na Legião, porque teve o convite... Eu era da Legião e não tô mais na Legião. Não, você é membro auxiliar? Sei lá o que eu sou. Eu tenho todas as coisas. E quem era da Legião, depois que se afasta, ela vira um membro Já tá auxiliar. acabando? Ah, não. Peraí, que ele tem que acabar. Eu tenho que concluir, gente. Ai, já passou! Quase não falamos nada. Não, pelo amor de Deus, Jesus. Mas aí para concluir então essa parte, aí acabou que eu entrei para a Legião de Maria e veio esse ano eu comecei a servir nos acampamentos Magnífica. E o servir para mim foi, porque o servir, nossa espiritualidade no Magnífica é através do servir. Não temos espiritualidade, a gente marca um dia e tal lá, é através do servir. E o servir para mim é onde eu me encontrei ali. Entendeu? Então, cada servir foi lindo. Aí, nesse mês de agosto, eu fui chamado pela Legião de Maria para ser presidente da Legião. Não imaginava, veio um presente imenso para mim. Aí falaram, porque nós temos da Legião Nossa Senhora de Lourdes, porque são 3 grupos aqui, e eu falei, não, eu vou pensar, vou colocar em oração, vou rezar, vou pedir para ela e tudo mais. Mas quando eu fiz o acampamento, quando eu servi no Magnífica, após aquela primeira vez que eu servi no Magnífica, naquela semana eu comecei a rezar o rosário. Eu rezo diariamente. E eu nunca fui de rezar terço, rosário, nada. Algo assim que foi incrível. Então, quer dizer, se eu não rezar o rosário, para mim falta algo no meu dia. Eu tenho que rezar o rosário. Ai, eu tô no terço ainda, meu. Eu vou chegar lá. mas é algo que aos pouquinhos você vai... Mas olha só, Nossa Senhora tava me laçando, porque igual a Paty, eu não tava rezando nem o terço, viu?
Olha, Jesus Nossa Senhora tem muita paciência comigo, porque eu tava muito relaxada. Aí uma amiga minha falou assim, Nossa Senhora mandou falar pra você começar a rezar o terço, viu, Ana? Tipo assim, ninguém sabia que eu tava rezando o terço. Olha, você vê como que é a Nossa Senhora puxando sua orelha. Literalmente puxando minha orelha. E agora, dia 12, ela falou pra eu não comungar mais com a mão. Eu parei já faz um bom tempo de comungar com E as olha, mãos. e eu falava assim, gente, mas... E aí eu comecei. Comungar só acabou. Eu só também já. pela boca. Pela boca também já comecei, já faz um tempo que eu senti Como isso. como ela vai moldando a gente, Ela né? vai. E tudo começou a E é acontecer tudo na minha por vida amor a através de Jesus, Maria. né? Minha vida começou a É mudar através de Maria. Eu não falo nada de bens materiais, mas o que ela foi me dando, tudo as coisas dos céus. Eu falo, e as orações que eu comecei a pedir para Jesus, pedir intimidade, tanto com Ele quanto com O que eu mais Maria. desejo é o céu. E começou a acontecer. Então hoje em dia eu busco as coisas dos céus. Antigamente o que eu era do mundo, hoje totalmente é o oposto. Eu mudei a conversão, né? Você tá de um lado, você vai É uma totalmente para outro. metanoia mesmo, né? Eu falo, é uma mudança de mentalidade. E eu falo que é diariamente. Sim, sim. Diariamente a gente vai realmente neste vale de lágrimas, como diz Padre Marconi, rumo ao céu. E é isso que a gente busca. Tô lendo o livro A História de uma Alma, de Santa Teresinha. Gente, Nossa, eu tô apaixonada. Você já leu? Não, ainda não. Ah, é lindo Pois me demais. empresta. É lindo demais. Mas então eu falo, Nossa Senhora, o agir dela, né, nesse silêncio, na humildade, eu falo, eu sempre peço nas minhas orações para eu ter todas as virtudes de Nossa Senhora. Não Sabe vou o que ter, eu falo? mas eu peço sempre. Mas sabe o que eu falo? Eu falo assim, ó. Que os meus pecados sejam substituídos pelas suas virtudes, mãezinha. Nossa, que lindo. Falo todo dia isso, Will. Isso é lindo demais. Porque a gente precisa pedir isso, sabe? Porque eu quero ser uma mulher virtuosa. Sim. O que eu mais desejo é ser uma mulher virtuosa, sabe? E é isso. E depois também eu comecei a fazer comunhão diária, sabe? Ai, Tudo ó, começou a mudar a minha esse vida. tempo atrás também ela já me laçou. Falou, É algo maravilhoso, muda muito a sua vida. Não é só de domingo, Ana. A intimidade muda, por exemplo, comecei a fazer minhas orações de joelho na parte da manhã e antes de dormir, eu fazia sentado, eu ajoelho para fazer as orações, então eu percebi a intensidade. Quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Sim, Né? É literalmente totalmente. isso. Então é algo assim, Maria... E é tudo por amor, né? Tudo A gente por não amor. faz, não é nem Nada sacrifício. forçado. Isso. Não tem como você fazer algo dentro da igreja forçado. Não. Porque você não consegue ficar, você não consegue suportar. Antigamente eu não conseguia uma hora, de ficar uma hora na missa, para mim era um sacrifício. Hoje para mim é muito pouco tempo. Então imagina, hoje em dia eu vou todos os dias à missa. Então para mim é sagrado. Quando tem retiro, finais de semana, eu tô no retiro, para mim, nossa, são 2 dias, sábado e domingo, nossa, parece que passa muito rápido. É gostoso. E o acampamento servir é maravilhoso, eu quero ficar lá, para mim podia Na ser 15 verdade, dias. você o disse uma acampamento. coisa pra mim, achei tão bonitinho. Se for pra me escolher entre a pizzaria e ir pra igreja, eu vou pra igreja. Você falou pra mim? Na nossa conversa semana passada. É. Eu falei, se alguém chegar pra mim e querido. falar, olha, vamos no restaurante, vamos na pizzaria, porque pizza eu amo, comer pizza, né? Eu falei, vamos na pizzaria ou vamos na igreja? Vamos pra igreja, vamos pro retiro. E eu tenho essa paixão, eu tenho essa sede, sabe? Eu sou pecador, falho, por isso que eu preciso estar ali na igreja, todos nós somos, né? Porque eu falo que a gente tem uma luta diária entre o nosso espírito e a carne, né? Padre Marconi fala pra gente que o nosso espírito carrega a nossa carne. Sim. E é algo muito forte. Eu falo, Nossa Senhora tá me Ele tem ensinado moldando. muita gente, né? Nossa, o Padre Marconi é maravilhoso. Nossa, as homilias dele, tudo que ele vem ensinando é algo assim, Graças a Deus. extraordinário. Graças a Deus. Que ele vive muito E tempo. Maria tá me moldando. Eu falo, é através dela que tá moldando. Porque Maria é o elo mais próximo de Jesus, né? Eu falei outro dia pra ela assim, que é pra ela me derreter, pra eu virar barro, pra ela fazer do jeito que ela quer. Não é lindo? Demais, hein? Amor, infelizmente já Já acabou? a nossa hora. Que nervo, vamos marcar outro. Só porque agora eu fiquei à vontade, no início eu tava um pouco nervoso, agora fiquei à Aí, ó, vontade. é assim. A gente começou com essa pergunta e agora você vai deixar uma mensagem pra nós. Se você morresse hoje, qual a mensagem você deixaria pro mundo? Olha, a mensagem que eu acho que eu deixaria pro mundo é busca as coisas dos céus, somente as coisas dos céus, porque daqui a gente não leva nada. Daqui tudo que nós temos é emprestado, né? Então, do que vale uma profissão, do que vale um carro, uma casa, você usar só roupas de marcas, você viver pra vida. Porque o mundo, o príncipe daqui é o diabo, né? E nós, o meu Deus, que eu falo que o Deus do mundo é o inimigo, né? O diabo. E o meu Deus é o Todo-Poderoso lá de cima. Então eu falo, busca as coisas dos céus. E eu hoje demorou muito tempo para eu enxergar isso. Eu peço sempre também em oração, Jesus, que eu viva muitos anos para eu poder servir a Ti.
Para eu poder, eu falo, buscar ser um pescador de almas também, né? Eu falo, eu quero isso, para poder fazer muita caridade, buscar, sabe, pessoas trazer para a igreja, porque E é meu grande assim, sonho. que a gente seja melhor a cada dia. Exatamente. E Santa Teresinha nos ensina que é o amor. Colocar sempre o amor na frente. O amor acima de tudo, né? É isso Três aí. coisas muito importantes que eu falo, oração, caridade e o perdão. E entra o amor também, né? Então isso três aí. coisas que a gente tem que viver o tempo todo. Meu querido, muito obrigado pelo seu sim. Que Eu seja o que primeiro agradeço. de muitos. Eu Amém. estou, assim, muito feliz com você aqui. Um beijo, Eu viu? que Um beijo no agradeço. seu coração. Beijo grande.